Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui para explanarmos sobre alguma coisa que pode ser um dos temas da prova do Enem agora nessa abordagem na prova de linguagens. E para você fazer a prova de linguagens, você não vai enfrentar só uma prova, você vai enfrentar uma maratona de questões. São muitas questões e para cada questão eles colocam um texto ou até mais de um texto. Vocês podem pegar questões em que eles podem pegar 3 textos. Então, para isso, a gente já aconselha vocês a que resumam o tempo sem ler de imediato o texto. Você pega a questão, vai logo para o enunciado da questão para ver se você pode responder sem ler o texto, porque às vezes alguns textos são a biografia do autor daquele texto. Então, não seria necessário, realmente não seria necessário que você lesse essa biografia. Então, você já vai direto para o enunciado da questão e depois você vai escolher qual é a resposta correta de acordo com o enunciado da questão, se não for necessário ler o texto. E aqui nós trouxemos para vocês hoje aquilo que eu acho que é o cerne da prova do Enem. Sem o conhecimento de figuras de linguagem e de elementos da comunicação, geralmente a pessoa não compreende muito bem o texto, porque aí vai ficar sem saber muitas vezes a intenção comunicativa com segurança e também vai ficar sem saber quais são os elementos que compõem aquele enunciado, e com esse conhecimento você fica muito mais embasado para responder as questões que, na maioria delas, todas elas quase são de interpretação. Então, nós temos aqui o elemento da comunicação, que é o emissor. Vocês vão ver todos os elementos, e em cada elemento desse tem uma função da linguagem que se centra. Então, quando o emissor é o elemento da comunicação, a função é a emotiva ou a expressiva. Olhe que esse nome emotiva ou expressiva já passa uma pista para você. É quando o emissor se expressa ou quando ele mostra as emoções dele. Por isso que as marcas são pronomes e verbos na primeira pessoa, interjeições e exclamações. Isso marca essa função emotiva ou expressiva. E essa função, onde é que a gente encontra mais? Em ambientes discursivos mais comuns. Quais são eles? Blog, autobiografia e cartas pessoais. Inclusive, a redação de vocês tem também a marca emotiva expressiva na função da linguagem, porque vocês estão expressando a opinião de vocês sobre um determinado assunto, que é o tema da redação. Além disso, a intenção do emissor, quando ele se centra na emotiva expressiva, então é emocionar ou expressar-se, que é o que vocês vão fazer na redação. Vocês vão expressar a opinião de vocês acerca de um tema. Então, nós temos aqui a primeira função e o primeiro elemento da comunicação. A função é emotiva expressiva e o elemento é o emissor. Os ambientes mais discursivos, a intenção comunicativa e aqui as marcas que vai ajudar você a identificar essa função. Vamos para a próxima. A próxima, agora vocês estão vendo o próximo slide, que é justamente alguns textos que ilustram essa função. Primeiro nós temos essa tirinha de Romeu e Dalila. Romeu diz para Dalila: que olhar é esse, Dalila? E ela diz: olhar de tristeza, de mágoa, desilusão, olhar de apatia, tédio, solidão. E aí Romeu responde: sorte, pensei que fosse conjuntivite. Então, o Romeu é causado por essa expectativa frustrada que a gente acha que ele vai compreender os sentimentos de Dalila que ela está expressando. Então, Dalila, aqui no segundo quadrinho, usa a função emotiva expressiva. Ela expressa as emoções que ela está sentindo. Essa é a função da linguagem. Dalila é o emissor, é ela que está se expressando. E nós temos aqui uma outra ilustração que é de Mafalda. Ela diz: não estou descabelada, é que meus cabelos têm liberdade de expressão. Então ela está se expressando em relação ao estado dela. E vejam vocês as marcas, aqui a elipse do sujeito estou eu e aqui meus, não é? Então realmente são as marcas da função da linguagem que nós vimos anteriormente, que é a função emotiva expressiva centrada no emissor. Vamos ver o próximo slide agora, que é uma outra ilustração de uma prova do Enem. Está no G1, está aqui onde foi tirado. O autor é a Dandara Luiza da Costa, de Pernambuco, e ela tirou 1000 nessa redação. Então, olha, a redação é um dos exemplos de função expressiva emotiva, centrada no emissor. Porque ela diz: olha, o ornamento da vida está na forma como um país trata suas crianças. A frase do sociólogo Gilberto Freire deixa nítida, essa é a opinião dela, a relação de cuidado que uma nação deve ter com as questões referentes à infância. Dessa forma, é válido analisar a maneira como o excesso de publicidade infantil pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos e do Brasil. Aí também tem uma outra função que nós vamos estudar
posteriormente, que é a função referencial. Mas você pode aqui detectar a função expressiva, porque é justamente a opinião da autora do texto, que é Dandara Luiza da Costa, sobre, né, o tema que foi o tema do Enem, né, sobre a publicidade infantil. Nós vamos passar agora para a próxima função, para o próximo elemento, que é o elemento da comunicação. O receptor é aquele que recebe a mensagem, e a função da linguagem é a conativa ou apelativa. O nome também está dando a pista para vocês. Ela apela para alguém. Ela apela para quem? Para o receptor, em quem ela centra toda essa intenção comunicativa. Quais são os ambientes discursivos mais comuns em que você encontra geralmente essa função? Nos discursos políticos, aquele rapaz aqui de Natal, o Dagô, ele fazia muito assim: ei, me ajude! Né? Então esse me ajude é uma função apelativa, ele está apelando para o eleitor votar nele. Situações de venda, que são as propagandas, compre, leve, né? Ambientes de tribunais, onde se dá a sentença para que seja feita, e sermões também. Então, por que você vai saber que a linguagem está sendo conativa ou apelativa? Porque se centra no receptor. Qual a intenção de se centrar no receptor? É de convencer ou de persuadir. E como é que eu vou identificar as marcas? Você vai ver sempre a segunda pessoa do singular ou terceira, que é você, verbo no imperativo, se mandando, se pedindo, se sugerindo fazer alguma coisa. Ou seja, a interlocução. Vai haver interlocução, o emissor vai pedir para o receptor fazer alguma coisa, daí o apelativa, não é? E por isso que os verbos serão geralmente no imperativo, sugerindo, mandando, pedindo, suplicando, para que o receptor faça aquilo que o enunciado determina. Então nós vamos ver agora algumas ilustrações dessa função. Aqui uma criança com essas mãos, olha o texto não verbal, com as mãos e dizendo compre batom, como se a intenção fosse de hipnotizar. E aqui o produto, que é o batom. Não podemos deixar de dizer que aqui tem outra função que nós vamos ver mais à frente, que é referencial, porque está centrada no referente batom, não é? Mas quem predomina aqui, por causa dos verbos do imperativo, está apelando para quem está vendo a propaganda, é justamente a função apelativa ou conativa. Compre batom, por 3 vezes ele diz isso. E aqui tem o referente, é o chocolate da garoto que não sai da sua boca. Então, como você vê, a intenção dele é que a pessoa compre, está tentando convencer a pessoa a comprar, então realmente isso aí é a função conativa ou apelativa, a intenção é convencer. Vejam agora um exemplo dessa mesma função conativa ou apelativa com o candidato na época, né, que era Tiririca, quando ele coloca na propaganda dele, vote Tiririca. Então esse verbo no imperativo é a marca da função apelativa. Ele está fazendo um apelo para que o receptor vote nele. Deputado federal Tiririca 2222 já é outra função que nós vamos ver, ou Tiririca 2222, o candidato lindo, já é outra função. Mas aqui a função que predomina é a função conativa apelativa com a propaganda e a intenção de o leitor votar nele. A intenção é de convencer o leitor a votar nele. Nós temos também ainda a outra função, já vimos a emotiva expressiva, já vimos a apelativa conativa, e temos a função que é a poética centrada na mensagem. Por que essa função se centra na mensagem? Porque quando a gente quer fazer um enunciado bonito, trabalhar aquilo que a gente está querendo dizer frases de efeito, fazer um poema, então nós temos essa função da linguagem, porque nós trabalhamos o conteúdo. Nós trabalhamos as estruturas sintáticas, nós trabalhamos as estruturas semânticas, nós trabalhamos o sentido do texto. Então, quando você tem esse trabalho com o texto para refiná-lo, para ficar um efeito, né, você fazer um efeito estilo, então você tem aí a função poética, porque você está centrado no seu texto, na mensagem. Qual é o tipo de texto que nós podemos encontrar? Em qual tipo de texto? Esse tipo de função. Nos textos literários, os poemas, os contos, as crônicas, os romances, não só poema, gênero não, mas também nos textos narrativas, como as narrativas dos romances, dos contos. Nós temos os estilos. Machado de Assis é muito rico nesse sentido, porque ele faz uso de vários estilos no texto dele e ele trabalha o texto, mesmo sendo o texto em prosa. Fica poético, porque ele usa muito estilo. Zé de Alencar é outro que também usa muito estilo e o texto dele fica poético, porque ele trabalha a mensagem. Então, textos literários, pseudoliterários
e textos propagandísticos, que eles querem ter o maior efeito daquilo que eles estão dizendo. Então, qual é a intenção comunicativa? É realmente trabalhar a mensagem. A propaganda pode ter até a intenção de convencer a comprar, mas pode predominar o trabalho que ela teve em fazer todo aquele texto para o leitor achar bonito aquele texto. O texto de Machado de Assis pode ter a intenção de só narrar, já que é um romance, ou é um conto, ou é uma crônica. Mas como ele trabalhou o texto de uma forma diferente, deu estilo, ele impregnou o texto de um estilo pessoal, então a gente disse que ele está fazendo realmente a função poética da linguagem naquele texto dele. Então as marcas são a linguagem conotativa e criadora. É o estilo do autor que ele emprega no texto e ele cria algumas coisas no texto. Vocês vão compreender mais quando a gente mostrar os exemplos, as ilustrações. Olha só, no parnasianismo não era muito fácil produzir o poema, porque o poema tinha muitas regras, dava muito trabalho. Aqui é um quarteto de um soneto de Via Láctea, de Olavo Bilac, o canto 19, e você veja que as sílabas poéticas, todas elas vão somar 10, todas elas são versos decassilábicos. Além de todas as sílabas poéticas somarem 10 em cada verso, os versos serem decassilábicos, você ainda tem um esquema que faz A, B, B, A. São as sílabas que são interpoladas, os Bs estão dentro dos polos As, são interpoladas ou opostas. Os As estão opostos a B. Então aqui dá muito trabalho, além da rima. Olha só, nasce, rima com face, rosas, né, vaporosas com rosas. Então você vê que dá mais trabalho fazer um poema desse tipo. Esse trabalho com a mensagem, a gente diz que realmente existe a função poética, além dessa linguagem que ele usa, que é uma linguagem conotativa. Temos outra ilustração ainda dessa função sintática, que vocês vão ver, que é o neologismo, é a criação. Para você que está apaixonado, você chegar para alguém e dizer assim, eu te amo. Isso é muito comum, todo mundo diz isso. Mas se você quer impregnar isso de estilo, de individualidade, e você dizer assim, Gil, isso aqui estava realmente no muro na cidade de São Paulo, né? É um enunciado que alguém colocou lá, diz assim, Gil, eu nunca I loveei ninguém como I love você. Então você veja que isso aqui é criativo. Quem escuta isso já se sente assim tocado, mesmo que não ame a pessoa, porque ela se apropriou aqui da desinência do pretérito perfeito, I loveei, juntou com o verbo e a pessoa no inglês, né, I love, e depois colocou aqui o do passado, no presente, I love. Eu nunca I loveei alguém como I love você. Então isso torna a mensagem criativa e isso aqui faz dessa mensagem ter a predominância da função poética. Tem estilo e tem a criatividade. Vamos ver agora, nesse próximo slide, uma nova função, que é a função referencial. Essa função se centra no referente, o nome já deu a pista, né? Então, o elemento da comunicação é o referente e a função da linguagem é chamada de referencial. Por que referencial? Porque ela referencia, dá referências, dá características. Onde é que a gente encontra mais esse tipo de função? Em periódicos, livros didáticos e técnicos e textos também publicitários. Quando eles dão as características, estão caracterizando, estão se referindo a, então é a função referencial. Qual a intenção comunicativa? É justamente essa, de caracterizar, de descrever, de discriminar. Cuidado, é discriminar e não discriminar. Discriminar, fazer a diferença. Discriminar, tirar o crime. Então, nesse caso, ele discrimina, faz a diferença daquele objeto para um outro objeto. Isso acontece muito na propaganda. Eu vou fazer uma propaganda e eu digo quais são as qualidades daquele produto que eu quero que você compre. Embora eu tenha aí a função apelativa, porque eu digo compre esse produto porque ele é bom, no momento que eu enumero as características, eu estou fazendo realmente a função referencial. Eu estou dando as características do produto, estou discriminando. Então nós vamos ver umas ilustrações que mostram como se concretiza isso. Vocês têm aqui uma sandália havaiana e diz esta, usando muito bem o pronome, né, está aqui, esta é uma sandália para você, e usa esse V, estão vendo aí o estilo? Embora não predomine aqui a função poética, né, não predomine, mas já tem um trabalho, porque esse V com esse ponto já
leva você a pensar no pronome de tratamento, você vê como Vossa Excelência, como Vossa Senhoria, como um tratamento de colocar você numa posição boa, né? Uma posição de destaque. Então, esta é a sandália para você usar na praia. Olha agora a caracterização. É bonita, elegante para você usar em casa. É gostosa, é macia para você usar no seu clube. É de alta categoria e, sobretudo, para você usar sempre. Aí é o que? É resistente e é mais durável que existe. Então você vê aí que você vai comprar, mas ele está dizendo assim, compre as sandálias havaianas. É uma propaganda, mas ele não está usando aí a apelativa conativa. Ele está usando a referencial. E você é conquistado pelas qualidades da sandália. Então a intenção comunicativa aqui é só caracterizar, é também caracterizar a sandália. Embora por trás disso, subjacente, tenha a intenção de vender o produto justamente pela caracterização. A outra ilustração mostra já uma propaganda mais rica, porque tanto tem, né, a figura como tem os enunciados verbais aqui. Então, chegou o English Conversation, o curso multimídia de conversação em inglês. Aí vai dizer que é um curso para quem já sabe um pouco mais de inglês, vai dizer como é que vem, você exercita a compreensão, tem vocabulário, você vai encontrar personalidades famosas da história, você vai aprender a reconhecer os diferentes sotaques. Então, tudo isso aí é caracterizando o curso que ele está vendendo. Em momento nenhum ele usa o verbo no imperativo, ele só caracteriza o produto. Então, isso aí é uma qualidade da função referencial. Por último, nós vamos encontrar Por último, não, temos outra depois dessa. O elemento da comunicação é canal, a função da linguagem é fática. Por que essa função fática? Os ambientes são saudações e testes dos meios de comunicação. Porque ela não tem intenção de comunicar. Ela tem intenção de você provar o canal. Se o canal está realmente mandando a sua mensagem. Se ele está sendo eficiente em mandar a sua mensagem. Por isso que a intenção é testar o canal. É iniciar a comunicação. Quando você passa por alguém, oi. Às vezes você não está querendo falar com a pessoa. Você só está dizendo assim, eu vi você, eu sou educado, estou cumprimentando. Então, por isso que as marcas são palavras de saudação, ou para quebrar o gelo, ou ainda interjeições. Você não tem intenção de comunicar, você tem intenção de mostrar que você está apto para a comunicação, que você está testando se esse canal também vai ser apto para a comunicação. Veja as ilustrações, que vocês compreenderão melhor. Sinal fechado é aquela música de Paulinho da Viola. Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Não vou cantar mais não, tá bom, né? Então, mas nesse caso aqui, veja essa música. Isso aqui realmente não está comunicando nada. Ele não quer realmente conversar, ele está no sinal fechado. Daqui a pouco o sinal vai abrir. O que ele quer dizer assim, eu estou vendo você, eu estou querendo cumprimentar você. E quando o sinal não abre, eu vou dizendo frases desconexas ou que não precisa você responder. Por quê? Porque eu sou educado, né? Função fática, só testar o canal. E na outra ilustração você vê aqui, ó, parece que vem chuva. E Garfield diz, e dizem que a arte da conversação está morta. Realmente não há uma conversação, é só para quebrar o gelo, eles não estão realmente se comunicando. Como aqui, ó, oi, eu, Calvo, como vai? Belo dia lá fora, não? E é. Então esse início aqui mostra essa função. Ele está dizendo que ele está podendo se comunicar pelo telefone, está testando o telefone. E no final ele diz, ouça, eu suponho que você deve estar pensando porque eu liguei. Ainda não começou realmente a conversação, então é só para quebrar o gelo. Por último, nós teremos agora a função metalinguística que é centrada no código. O que é o código? É a língua. Então, ambientes discursivos, dicionários e qualquer enunciado ou texto que se volte para si mesmo. Qual a intenção dessa função da linguagem? É de definir e dar significado. Qual é a marca? Como é que eu identifico? Porque são definições, são verbetes de dicionário. Então ele não quer comunicar, ele vai além da comunicação. Ele quer se voltar para a própria língua. Um romance que se volta para o próprio romance, como Machado de Assis faz, explicando o que ele está fazendo em cada capítulo, a gente costuma chamar de meta-romance. Então, quando a linguagem se volta para ela mesma, explicando algo, ela realmente é a metalinguagem. Qual é a diferença da metalinguagem para a referencial? Na referencial caracteriza, essa cadeira é verde, tem pés pretos, tem um estofado, é macia, essas são as características, referencial.
Mas quando eu digo cadeira é um móvel que serve para se sentar, aí já é a função realmente metalinguística. Eu vou além da linguagem. Eu não só quero comunicar, eu ainda quero me voltar para aquilo que eu estou comunicando. Entenderam a diferença? Então, nesse caso, essa é a última função. E nós vemos algumas ilustrações. O senão do livro Machado de Assis se volta em Memórias Póstumas de Brás Cubas para o próprio livro. Ele vai explicar, né, o senão do livro que ele está lendo. Metalinguagem. E aqui, quando o aviso se volta para o próprio aviso, não remova este aviso. Então, isso é uma metalinguagem. Então, função metalinguística. E tem lá um verbete dicionário sobre inexorável, que muitas pessoas falam essa palavra de forma errada, dizem inexorável. Inexorável. Tem aí, quando você não souber da pronúncia, olha lá no dicionário que ele mostra entre barras qual a pronúncia correta do X. E ainda separa as sílabas, olha, inexorável pelos pontinhos, estão vendo? Então, nesse caso aí é um verbete do dicionário. É novamente, como nós vimos na anterior, a função metalinguística, quando a língua se volta para ela mesma. Então, eu espero que vocês tenham apreendido e aprendido. Coloquem isso em prática no próximo final de semana. E eu não posso desejar a vocês boa sorte, porque eu não acredito em sorte. Eu acredito em Deus. Eu sou teísta, eu acredito em Deus e creio que Ele vai fazer a vontade dEle na sua vida, e eu vou desejar a você que Ele possa abençoá-lo e não uma boa sorte, que você realmente possa aproveitar tudo isso e seja bem sucedido no Enem. Obrigada pela atenção.